tanta hipocrisia que eu já vou chamar o Cris aqui pra falar de MST, né? Isso aí. Vamos falar da CPI do MST. Você adora defender o MST. E aí eu já vou te dizer o absurdo que tá acontecendo. O José Rainha, ele pediu pra não depor. José Rainha, líder do MST, preso recentemente, ele pediu pra não depor. Realmente não deve ter nada pra falar do MST, né? Uma pessoa que é líder do movimento, uma pessoa que foi presa recentemente e ainda tem nessa situação toda a situação agora querendo a cassação. Aí é um escândalo. A cassação do Salles, que é o relator da CPI do MST, e do Zucco, que é o presidente do MST. Tem como a gente levar a sério o Brasil atual? CPI, presidente da CPI do MST. É, da CPI do MST. Mas quem tá pedindo a cassação relator da deles, CPI e o presidente da CPI. Então, é um pessoal inimputável. É um pessoal que não dá nem pra levar a sério, hein? É inimputável. Esses caras que pedem a cassação do Salles e do Coronel Zucco são pessoas inimputáveis. Estão fazendo isso pra jogar pra galera. Mas pedem. Mas eles pedem tudo. Pessoal, sabe, a gente quer respeitar as pessoas, mas tem hora que é difícil. Porque essas pessoas são inimputáveis. Eles fazem cada absurdo lá no Congresso, que você fala assim, é brincadeira. Eu acho que nós estamos numa escola no pré-primário, tem hora. Porque os absurdos que eles falam em tribuna e que eles fazem é vergonhoso para a política brasileira. Então, tanto o Coronel Zucco quanto o Ricardo Salles têm feito um excelente trabalho e trazendo muita coisa à tona que nós sabíamos, mas eles estão provando. É a CPI que mais pode trazer a verdade com relação. E o Brasil inteiro sabe que o MST é uma organização criminosa, uma organização terrorista. Eles invadem, eles matam, eles depredam, eles destroem. É uma organização criminosa que tinha que ser totalmente receber o peso da lei sobre as pessoas que, inclusive, comandam, como é o caso de José Rainha. Por que ele não quer depor? Porque ele sabe que ele deve muita explicação. E ele quer fugir. Agora, infelizmente, eu tenho minhas dúvidas se ele vai ser autorizado a depor ou não, porque eu também não confio, infelizmente, mais na justiça brasileira. Não, tomara que não, né? Tomara que não o quê? Mas vamos lá. Ele não tem que depor mesmo, tá certo. Isso. Nesse ponto, o Nelson vai concordar comigo com certeza. Não tem, porque ele é investigado, naturalmente investigado, não só pela CPI, mas como por processo. Ele estava preso, inclusive. Então, como ele já é uma pessoa que tem investigação contra ele sobre os fatos que a ele seriam perguntados, ele tem o direito, primeiro, de silêncio constitucional. E justamente por ter o direito de não falar nada, ele tem inclusive o direito de sequer ir até a CPI. Mas então eu vou lembrar que recentemente a gente teve um episódio do Mauro Cid. Eu explico a diferença. Ele foi e se negou a falar. Tem uma questão explica a diferença. Tem uma questão de fundo que é o seguinte, vamos lá. Quando a CPI convocou o José Rainha para depor, é para depor como testemunha. E como testemunha, você é obrigado a falar a verdade, não pode mentir, né? Então, entrar na justiça, no STF, para ele não ir como testemunha, ele ir como acusado mesmo, né? E como acusado, com o bem pode manter o silêncio. Ele teria as prerrogativas do acusado, não precisaria ir, ou então não precisaria falar, poderia ficar calado. Então, concordo com o Nelson, eu acho que a nossa formação jurídica, né, como advogado, nós temos que ficar do lado do Estado Democrático de Direito sempre, né? E nesse caso específico, demanda uma análise do caso concreto, que realmente não tem nenhum sentido de José Rainha ir depor na CPI como testemunha. E é bom lembrar o seguinte também, José Rainha não faz parte do MST desde 2007. Faz 20 anos. Não faz parte. Você jura por Deus que você vai falar comigo que ele não faz parte? José Rainha foi expulso do MST. Gente, é sério que você tá falando isso? Ele foi preso recentemente. Recentemente, relacionado ao MST. FNL. Frente Nacional de Luta. É uma dissidência do MST. Sim. Uma dissidência do MST, mas... Uma dissidência são coisas diferentes. Só que assim, mas não é por isso que ele não é uma pessoa a ser investigada, porque em 2007, CPI é do MST, a CPI é do MST, mas está investigando invasões ilegais de terra que o José Rainha faz com força. Então você é a favor do Fishing Expedition? Não é diferente. Nelson, agora sim você está falando de Fishing Expedition. Não, totalmente diferente. Totalmente. Traduz pra nós, Felipe. Em termos de Harvard. Traduz pra nós. Estudando lá em Harvard. Sabe contra quem? Você sabe que ninguém entende nada. Você sabe contra quem que tá acontecendo isso que ele tá falando? Esse Fishing Expedition é como se fosse uma expedição de pesca. Tem alguém que tem alguma coisa a ser investigado, em vez de eu investigar só aquele ponto, eu lanço uma rede, eu devasso a vida dele. Celular,
casa dele, busca e apreensão, é o que está acontecendo, exato. Que é o que acontece com muita gente da direita. Sim, então é o seguinte, tem uma questão Mas eu quero fazer agora. Cartão de vacina da esposa do Mauro Cid. Então vai lá e lança uma rede, não é pra esposa do Mauro Cid, é pra pegar o Mauro Cid, o Bolsonaro e tudo mais que é ilegal. Mas não é sobre ilegal. isso que tá acontecendo. Tá, mas então, pode acontecer pra direita e não pode acontecer pra esquerda. Não pode acontecer com ninguém. Não pode acontecer nem com a direita nem com a esquerda. Essa indignação toda quando a gente fala do que acontece com o Mauro Cid. Eu mostro também. Ah, você mostra? Você não viu falando contra? Não vi. Vi muito pouco. Eu vi muito pouco. Se eu vi, eu vi pouco. Você não gosta de me ver. Eu sou testemunha que ele criticou. Participou conosco no 3 em 1, substituindo o Piperno, e ele realmente participou disso. Sou testemunha. Só que tem um detalhe. Você ganhou uma. Tem um detalhe, merece, viu? Você merece. Tem um detalhe, Asmar. Tem uma manobra que tem acontecido nas CPIs, na verdade, não é só nessa. Mas você quer investigar uma pessoa, em vez de você chamar ela para ser ouvida como investigada, chama ela como testemunha. Porque testemunha é obrigada a falar. É obrigada a falar e a falar a verdade, inclusive sob pena de responder pelo crime de falso testemunha. Só que é uma manobra, na verdade, porque todo mundo sabe que o Zé Rainha não é testemunha de crime de outras pessoas. Ele é, naturalmente, alguém que é suspeito de prática de crime, tanto que estava preso pelas invasões ilegais. No caso do Mauro Cid, teve uma outra peculiaridade. Ele foi chamado como testemunha e como acusado. Acusado para os atos que ele teria praticado e testemunha de outros atos de outras pessoas, o que também é uma manobra, porque o que ele diz sobre outras pessoas pode respingar nele. Por isso é que ele foi, mas ficou em silêncio. Sabe qual é a única alternativa de alguém ir e ter que falar neste caso? Quando ele vai e a pergunta que é feita a ele diz somente respeito a outras pessoas sem que nada interfira em incriminá-lo. E, na verdade, não tem pergunta a ser feita dessa natureza. Por isso é que ele foi e ficou quieto. No caso do Zé Rainha, eu acredito que ele vai ser, inclusive, liberado de ir. Não vai ser nem conduzido, nem vai aparecer na CPI. Ele tem esse direito. Agora, Diego, e essa situação, né, que o Telhada mostrou a indignação de ter agora pedido para cassação do Salles e do Zucco? Não é muita coincidência a gente ver pedidos da esquerda de cassação do relator da CPI do MST e do presidente da CPI do MST, porque tá claro que na CPI do MST o governo não conseguiu ter as lideranças. Parece que o governo se preocupou tanto com a CPMI do dia 8 de janeiro que acabou deixando passar a CPI do MST com duas lideranças que aí sim vão querer a investigação, vão querer a verdade. Na CPI do dia 8 de janeiro, na CPMI do dia 8 de janeiro, a gente viu Elisiane Gama, maior aliada do Flávio Dino na política, sendo a relatora de uma CPMI que o próprio Flávio Dino lutou tanto contra, que a esquerda inteira lutou contra. A gente vê como presidente o Arthur Maia, que realmente é aquele centrão, que também não vai querer tantas explicações para revelar tantas verdades. Já na CPI do MST, não. Tem essas duas lideranças. Essa movimentação pedindo a cassação mostra que essa CPI está incomodando? Mostra que esses caras estão incomodando e que podem revelar muitas verdades? Thiago, eu acho que não é nem uma questão de tentar esconder ou deixou passar. É que aquela coisa, quando é muita coisa, simplesmente não dá pra esconder. Não dá pra você varrer uma montanha pra debaixo do tapete. E é muito evidente que o MST tem uma ligação umbilical com os membros do governo. Então, como a gente não tem como evitar, como o governo não tem como evitar um relatório final catastrófico, que com certeza, quando for enviado ao Ministério Público, vai trazer ali diversos crimes, e inclusive crimes praticados por membros do governo, eles não têm outra coisa a fazer senão bagunçar os trabalhos. Então esses pedidos de cassação da presidência, da relatoria, se deve, são manobras. É para bagunçar, para tornar aquele ambiente caótico que não raras vezes transformam CPIs importantes, como foi a CPMI do 8 de janeiro, em pizza, em festa e em circo. Então é só para evitar o resultado útil, mas na minha opinião é inevitável. Como eu disse, o MST tem uma ligação histórica, umbilical com o Lula, com o PT, com os partidos de esquerda, e sem dúvida uma investigação que nem se aprofunde tanto vai revelar sim a prática de muitos crimes. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, gente, vamos lá. A CPI, a arena da CPI é a Câmara dos Deputados, ou seja, é uma arena política. Então faz parte da política esse tipo de expediente, né? A oposição se juntar, querer a cassação do relator, isso faz parte. Eu acho impressionante que vocês criam retóricas, criam narrativas para mostrar que essa atitude da oposição seria um ato infundado, com medo da conclusão do MST.
Já tiveram várias CPIs do MST e nunca chegaram a conclusão alguma. E essa não vai chegar a conclusão alguma também. Ah, é? Por que não vai chegar a conclusão nenhuma? Então me responde. Porque o MST, é um movimento social legítimo. E é errado. Não é legítimo. Cadê o seu O que eles fazem não é legítimo. Deixa eu falar. O que eles fazem não é legítimo. Não é a tua terra que eles estão invadindo. Não é a tua casa, não é teu apartamento. Reivindicar a reforma agrária é legítima. Invadir terra dos outros não é. Nunca vai ser normal pra mim. Nunca vai ser. Você falou a palavra legítimo. E você sabe disso. Não é um movimento social legítimo se ele invade a terra dos outros. Não é um movimento social legítimo se ele tem gente armada. Se ele tem gente com facão pro alto. Ah, não, facão é objeto de trabalho. Pro alto. Facão foi-se pro alto e invadindo a terra dos outros. As famílias legítimo produzindo, não é. Legítimo as famílias assentadas estão produzindo atualmente na terra dos outros. Responsável pela disponibilização de comida na mesa de vários brasileiros, também faz parte do MST. Tá bom, e o resto? E os crimes? Ou seja, quando você generaliza não vai dessa forma, você tá errado. Você tá errado. Quem põe comida na mesa do cidadão é o agro. Também. É o agro. Não, o agro exporta mais, grande parte do alimento. Não, para o agro é que sustenta esse Brasil, gente. O agro exporta... MST é terrorismo. O agro exporta grande parte dos alimentos. O agro é que sustenta o Brasil, a agricultura familiar, desculpa, o agronegócio... O agro sustenta o Brasil, põe a mesa nós comemos o que o agro produz. São coisas diferentes. Felipe, é um quarto do PIB, meu amigo. Um quarto do PIB é dinheiro entrando no Brasil, vai pro trabalhador que gasta no comércio. Quem alimenta o Brasil é o agro. Entrando no Brasil. Eu tô falando comida na mesa. É o agro. É o agro. Agricultura familiar. O agro ajuda... Gente, assim, vamos lá. Crescimento econômico, respondendo aqui o Kobayashi, são 4 variáveis. Quanto que a família gasta, quanto que as empresas gastam, investimento público e balança comercial favorável. O agro é responsável pelo grande crescimento do Brasil na balança favorável. Não tem nada a ver com colocar comida na mesa dos brasileiros. Quem coloca comida na mesa dos brasileiros não é só o MST. É o MST mais agricultura familiar. Tá bom. Ponto. Meu Deus, tá bom. Tá lindo. Essa comida aí, então. O seu discurso tá lindo. É bonito. Agora, você não vai empurrar goela abaixo dos outros, que é um movimento social legítimo. Se ele invade a terra dos outros, se ele tem membros armados, se eles usam facão pra intimidar fazendeiros, se eles fazem extorsão... Então não chama de movimento social legítimo. Mas isso é uma parte do MST. Tá bom, mas é a parte que lidera o MST. O MST é muito maior do que isso. O líder do MST... Não, calma aí. O líder do MST, ele convocou invasões lá da China. Exato. Na comitiva do Lula. Ele é o líder, ele é o principal líder. Ameaçou. Se o principal líder, se o principal líder, ele convoca um crime, o movimento não pode ser chamado por você de legítimo. Não pode, é um movimento social legítimo. Não é. Tem muito crime lá dentro. Eles andam armados, eles fazem extorsão, eles invadem terra privada. Qualquer associação, qualquer partido político tem crime também. Não, peraí. Não tem nem... Dois erros fazem um acerto aonde, Felipe? Pelo amor de Deus. Agora, você falou, cara, que o MST tá umbilicamente ligado ao governo. Mas qual governo? Ao PP, que vai estar no governo agora, ao Republicano, que vai estar no governo agora. Lula. Ao governo a União Quem Brasil. levou Stedley pra China? Quem? Qual governo? O Lula disse... Ô, Felipe, quem levou Stedley pra China? O Lula disse em um discurso, durante, salvo engano, a Operação Lava Jato, que esses procuradores, os juízes, eles iriam ver o que ia acontecer quando o Stedley colocasse o nosso exército vermelho nas ruas. Quem levou Stedley pra China? O Lula disse isso. Significa? O Lula disse isso. O que significa? Disse que o seu exército... É a sua interpretação. Não é a minha interpretação. Interpretação o quê? Que vai invadir casa? Você não precisa Eu não duvido. Muito. Eu não duvido. Mas olha aqui. Olha aqui no meu olho e olha pro olho do nosso telespectador. Aqui. Olha bem. Você jura pra mim... Sem risadinha, Felipe. Você não acha criminoso o líder de um movimento que você chama de social legítimo está na China com a comitiva do presidente da República e convocando invasões de terra? Eu só te pergunto, você acha criminoso um cidadão que convoca invasão de terra é criminoso? Vai saboar. Eu acho que invasão de terra é um crime. Então, concordamos. Então uma pessoa que convoca uma invasão... Agora, não, calma. Entendo o seguinte, se o movimento tem um líder que convoca uma invasão lá da China, na comitiva com o presidente, e esse líder faz isso que a gente está falando aqui, você pode chamar de um movimento social legítimo. Lembre-se que ele é o líder, o todo-poderoso desse movimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, não? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho o seguinte, Como eu queria que você tivesse terra invadida, gente. O MST é um movimento legítimo, é um movimento ligado ao movimento de esquerda. O governo de esquerda, entre aspas, entrou
entrou agora nas eleições passadas, e é normal, como forma de expressão, o Stedley que gerencia o MST fala, vamos invadir, pra provocar, não é crime, pra forçar. Então é normal. E pra, é normal então provocar crime. A invasão pode ser crime. Agora, tentar Convocar falar... é normal? Convocar com de que forma? Apologia. Então vou começar. Apologia é o crime. Vamos começar a ir pra internet, galera. Vamos assaltar. Galera, vamos invadir a casa Isso é apologia ao crime, Felipe. Num contexto de reforma agrária, invadir terras que já são declaradas improdutivas. Não é, Felipe. E que o governo não fez reforma agrária por demora e preguiça. Felipe, apologia a crime é crime. Suzano são terras improdutivas que foram invadidas na Bahia? Não dá pra você saber. Claro que pode falar. Essa é uma questão. Se for pra discordar do Felipe, você tem tempo em dobro.